E aí, pessoal, tudo bem? O nosso videozinho de hoje é para estar utilizando um molde e com apenas um molde fazer uma produção variada com 4 itens. Nesse molde a gente tem a cenoura, o chocolate, o coelhinho e os ovinhos. O nome desse molde é Gostosuras de Páscoa. As peças prontas, as maiores ficam mais ou menos 5 centímetros, né? O chocolatinho é bem menorzinho. E esse molde, ele custa hoje R$38. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês quanto que a gente vai gastar e quanto que a gente vai reter de retorno fazendo uma produção de 100 pacotinhos. No caso, o ovinho eu faço 1 no pacote, a cenoura eu faço 2 no pacote, o chocolate 2 no pacote, o coelhinho individual. Eu vou fazer as contas tudo de acordo com o que eu vou fazer aqui. A meta é entregar 100 pacotinhos de cada para a loja. Então, vamos lá. Nós vamos começar pela cenoura. Primeiro a parte verde, pegar um pedacinho. Nós vamos fazer todo o processo, depois a gente vai falar de peso e medida. Então vamos utilizar um rolinho e vamos empurrar esse excesso de massa. Se tiver muito, não tem problema, tira, para ele não ficar passando para a parte laranja. Então quando a gente tem um molde que ele é inteiro, nós temos que respeitar esta cavidade interna, ó. Então a gente aperta e respeita isso aqui. Se você respeitar essa parte, quando você for fazer, ele não vai ultrapassar e nem vai faltar, certo? Fiz isso. Agora a gente vai utilizar um pedaço de massa laranja. Aqui é a laranja Fabi Rodrigues, eu não misturei. Eu vou trabalhar com a massa sem misturar. Eu vou encaixar, ó lá, aonde eu fiz aquela marcaçãozinha, aquela divisão, aperto e tiro o excesso aqui pra baixo. Ele não pode sobrar excesso lá em cima, senão vai atrapalhar a divisão do verde entre o verde e o laranja. Fiz isso, vou passar um rolinho para unir um pouquinho mais e deixar bem retinho. Dou uma apertadinha e vou tirar. Abre, deixa eu dar uma fechadinha aqui e aqui. E tiro. Olhem só, a divisão fica bem perfeitinha, não precisa nem arrumar. Então, cenoura, ok. Agora, o nosso próximo vai ser o chocolate. Vamos pegar um pedacinho de massa. Eu utilizo para fazer o meu chocolate o pele negra, porque quando ele seca, é o que mais se aproxima à cor do chocolate, tá? Mas quem quiser pode usar o marrom também, que fica bem bacana. Sova bastante, faz uma bolinha, faz um rolinho, pressiona aqui na cavidade. Aperto aqui, dou uma apertadinha melhor na parte do dentinho, né? Pra ficar a marquinha, abro e tiro. Ajeito e reservo. Agora, o próximo, nós vamos fazer o coelhinho. Pode usar massa branca ou massa marfim. Eu vou fazer com a massa branca mesmo. O ideal é que seja feito por etapas. Primeiro, tira a orelha. Primeiro de tudo, antes até mesmo de fazer as outras partes. Começa pela orelha, tira lá uma quantidade, reserva e deixa secando. Por quê? Quando a gente for montar esse coelho, as orelhas têm que estar duras, porque senão na hora que a gente encaixa, ele vai começar a tombar para trás, para frente e não vai ficar legal o resultado. Tirei as 2 orelhinhas. Aí, o próximo que a gente vai tirar é a parte do corpo. Cabeça sempre por último. Sova a massa, faço uma bolinha, sempre faço uma coxinha e empurro lá dentro. Tiro o excesso. O ideal, uma dica que eu dou, de quando a gente vai trabalhar com muita quantidade, é legal você pesar primeiro, igual eu fiz aqui. A gente viu que sobrou, então a gente tem que ficar põe e tira, põe e tira. Se a gente faz um bem certinho, pesa 2,7, 2,6. Aí a gente já faz as bolinhas, coloca dentro de um potinho com tampa e depois a gente só vem moldando, porque aí a gente não tem o trabalho de ficar tirando excesso. É bem mais rápido na hora de produzir. Põe alguém para te ajudar, põe uma pessoa para te auxiliar e ela vai fazendo essa parte que é bem simples e já te ajuda bastantão. Ajeito, precisar alisar para tirar alguma marcação, faz.
arredonda e separa o corpinho do coelho. Quando já tiver ressecado essas duas partes, aí sim nós vamos para a cabeça. Vamos fazer uma bolinha, uma coxinha com a ponta bem fininha e vamos encaixar essa ponta da coxinha lá na parte do focinho da boca para ficar uma marcação bem certinha, ó. Coloco, pressiono e vou tirar. Abro e puxo. Tá? É bem fácil de soltar. Tirei, ele já sai pronto, eu não preciso marcar nada, nada. Se eu quiser, eu venho com a agulha, mas é só se quiser. E dou uma acentuada na área dos olhos, ó. De um lado e do outro. Fiz isso, vou utilizar um palito e vou pressionar. Essa cabecinha desse coelho também dá para vocês trabalhar para fazer a lembrancinha do coelho da Alice, no País das Maravilhas. A cabeça dele é muito semelhante à do coelhinho da Alice. Porém, o que vocês vão precisar mudar é a parte do corpo. Aí vocês arrumam um moldezinho universal aí, que dá super certo também. Furei. Pode fazer aí umas 30 cabeças, fura e vem colocar a pérola de olho depois, tá? Não precisa ficar furando e colocando na mesma hora, porque também perde um pouquinho de tempo. Então, ó, empurra até eu notar que ele entrou bem pra dentro, tá? Porque quando ele seca, automaticamente ele expulsa um pouco a pérola pra cima. Então, não vai ficar legal se começar a sair, tá? E vou fazer o quê? Depois que eu faço essa parte, que a minha orelha já tá seca, eu já encaixo aqui na parte da cabeça. Por que é bom a orelhinha seca? Ela vai tá dura, com a ponta firme, e a própria ponta dela vai já fazer um furo e entrar na cabeça e já vai ficar seco certinho, ó. Coloco, aí você escolhe a posição que você quer. Ou a mais gordinha pra baixo, ou a mais gordinha pra cima, é você quem decide. Se quer virar a ponta, se não quer, aí você vai reservar novamente, vai terminar a sua produção e deixar secar. A parte do nariz é por último. Aí você tem duas opções. Ou você pinta com a tinta da cor que você quiser, ou você usa a massa. Eu usei no meu rosa, mas aqui eu vou utilizar o marronzinho para poder vocês verem. Vai fazer uma bolinha, vai fazer uma coxinha, pressiona e vai encaixar em cima desse triângulo. Se tiver a massa bem molinha, não precisa nem passar cola aqui para não ficar sujando muito. É só isso. Aí dá uma apertadinha e ele vai ficar desta forma. E aí, se o corpinho tiver já durinho e seco, ele também já vai ser a base para eu encaixando dentro da parte da cabeça. Como é apliquezinho, e se tiver nesse processo, você não precisa nem usar arame. Venho aqui, vou utilizar essa ponta aqui. Embaixo, ó, dou uma furadinha. E eu venho com o corpinho aqui e já encaixo. Automaticamente ele já vai dar a estrutura. Olha que bonitinho. E aí, se for menino, você coloca uma gravatinha, faz de molde. Eu utilizei um molde de lacinho. Como eu fiz aqui o narizinho marrom, vou fazer menininho. Vem e coloca a gravatinha. Se for menina, é igual o outro, a gente coloca aqui o lacinho. Esse tá úmido, esse tá seco, bem seco. Então, por aqui você já vê que ele não diminui tanto, ele fica num tamanho ótimo. Fiz o meu coelho, fiz o chocolate, fiz a cenoura. Nós vamos fazer agora os ovinhos. Os ovinhos, você tem duas opções de trabalhar com ele. Ou você pode tirar de 5 em 5 e vai tirando, vai tampando e deixa ele lá do lado para ele não ressecar e você passar esse pó, tá? Porque o pó faz a diferença, gente. É bem simples, mas quando a gente trabalha com o diferencial, ele na hora do pronto é de encher os olhos. Aí, nós vamos utilizar o Pérola Metais, tá? Da Saramanil. E hoje eu vou fazer de outra forma. Eu poderia sim fazer todo o processo, depois eu vim passar o pó. Ou eu também posso passar o pó na minha cavidade. Passo nele como se eu estivesse untando. Ai, não vai estragar minha forma? Não vai. Por isso que os ovinhos têm que ser feitos por último. Faz toda a produção que você quer aí, deixa os ovinhos por último. Se quiser fazer o coelho também com o pó, já faz isso. Passa pó no coelho, passa pó aqui. Eu dou uma untadinha na minha forma, tá vendo? E o legal desse pó é que ele vai com qualquer cor. Eu consigo usar ele pra tudo. Pra tá fazendo esses ovinhos, eu utilizei todas as massas das cores Cândidas, cores algodão doce, da linha Fabi Rodrigues. Então aqui a gente vai usar o amarelo Baby, mas você pode fazer da cor que você quiser. Aliás, minto.
só esse aqui que não. Esse foi da Pedras Preciosas, o restante foi tudo cândido. Para fazer os ovinhos, primeiro nós vamos começar pela parte de cima do embrulho, tá? Mesmo processo, vai fazer todas as partes de cima do embrulho, para quando a gente for encaixar ele no ovinho, ele já está seco e a gente consegue manusear melhor. Ele já sai pronto, certo? Agora nós vamos fazer a parte do ovinho. E aí depois você não precisa ficar se preocupando em ele ressecar e você não conseguir passar, porque esses daqui só pega e dá esse brilho no biscuit úmido. No biscuit seco não dá esse resultado, tá, gente? Não adianta, ele vai soltar. Aí depois vocês falam assim, o meu não pegou, o meu soltou tudo. Foi porque vocês passaram no biscuit seco. Ó, esses daqui eu fiz tudo certinho no biscuit molhado. Olha que maravilhoso. O brilho tá lindo. Olha só que fofo. Aí eu venho novamente com a pontinha de uma ferramenta, furo, a parte de cima minha já vai estar ressecada. Não é seca esturricada não, gente, é dar uma ressecadinha só e pronto. Venho, já encaixo e agora os meus lacinhos já ficam secos primeiro, só esperando para eu poder montar, tá? Já tenho meu lacinho pronto, já venho, faço o encaixo, aí cola branca e vamos prender aqui. Olha só que graça. Fiz toda a minha produção, agora nós vamos trabalhar com os detalhes, com os acabamentos, que nesse caso aqui não são muitos. O que eu fiz aqui foi usar a cola legítima, para eu colocar, para quem não conhece, a cola legítima, para eu colar as pedrinhas de strass. Na verdade isso é um chaton, se você quiser usar um strass de ponta, aí você tem que fazer na hora da produção e já colar, né? Esse não, esse me dá a possibilidade de eu fazer depois, a hora que eu quiser. Colei apenas um strass e fiz um poá no lacinho depois de somente. Então, agora nós vamos falar de quantidade. Eu separei aqui o meu papel. Deixa eu falar para vocês de peso primeiro. A cenoura, 2 gramas de massa. 2 para fazer a cenourinha. O chocolate, 2 gramas de massa. O coelho, 9 gramas de massa. E os ovinhos, total com lacinho, 5 gramas de massa. A quantidade que eu faço aqui, todo mundo sabe, eu faço cálculo sempre para 1 kg de massa. Então, isso significa que com 1 kg de massa, eu faço 500 cenoura, 500 chocolate, 110 coelhos e 200 ovinhos. 1 kg de massa. Só que aí, o que eu precisava? De uma produção de 100 saquinhos para mandar para a loja de cada detalhe. O que eu decidi fazer? Cada saquinho meu vai ter 2 cenouras e vai ter o de chocolate 2 chocolates. Os coelhinhos vão ser individuais e os ovinhos também. Eu fiz o cálculo aqui para trabalhar desta forma e eu vou gastar um total de 2,5 kg de massa, arredondando bem para cima, porque eu aqui vou usar, coloquei como se eu quisesse fazer um lacinho maior, algum detalhe um pouquinho maior. Então vai dar 2,5 kg de massa. Como eu disse no início do vídeo, o molde custa 38, o quilo de massa custa 12,90. Aí eu arredondei aqui e coloquei, porque a gente precisa usar charminho, strass, coisinhas do tipo. Eu coloquei R$10 chutando alto, porque quando a gente compra um pacote que vem assim, vem milhares. Então, na verdade, a gente compra um pacote para usar em umas várias produções, tá? Então, o nosso investimento inicial para trabalhar com esse molde fica no total de R$78. Agora eu vou passar para vocês o preço de venda que eu vou vender na loja. O pacotinho da cenoura, R$2. O pacotinho do chocolate, R$2. O coelhinho, R$3,80. E o ovinho, R$3. A soma daquela quantidade de pacotinho, eu vou ter aqui um valor total de R$1.000,80. Vou tirar o meu investimento inicial e vai sobrar aqui R$1.002 nessa produção que eu levo em média com acabamento, tudo pronto, 2 dias. Então, sábado eu vou pegar para produzir o dia todo e o domingo também, e eu consigo finalizar todo esse processo. Porém, gente, a dica é, se você tiver alguém para trabalhar com você, igual eu trabalho com os meus filhos e o meu esposo, o ideal é que vocês invistam pelo menos em 2 moldes. Porque enquanto eu produzo a parte de baixo, ele produz a de cima. Enquanto ele tá fazendo a orelha do coelho, eu tô fazendo cenoura. Então, ele
ele tá adiantando uma parte pra mim, ele adiantou as orelhas, aí sim, eu venho com a parte da cabeça e as orelhas já estão prontas pra mim dar continuidade. Então, às vezes, dependendo da sua demanda e da sua quantidade, o ideal é que você tenha pelo menos 2. Porque, como diz o ditado, nessa situação, quem tem um não tem nenhum. Porque se eu tiver um apenas, eu não consigo dar essa produção total, tá? Eu tô falando aqui por mim. Tudo isso que vocês estão vendo é o que eu faço no meu dia a dia. Não é que você tem que fazer dessa forma. É apenas a forma que eu trabalho e eu tô mostrando pra vocês aqui como. Aí, no caso aqui, eu acrescentaria mais R$38. Mas se a sua produção não é total e é sozinha, não adianta você comprar 2 moldes, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desta dica, deste molde que vale super a pena. Invistam, ganhem dinheiro na Páscoa, porque eu acho que esse daqui vai ajudar vocês bastante. Então é isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.